Eu não sei se você sabe que a doença periodontal, que é chamada de gengivite, ela é a doença mais prevalente na população. E o que é a gengivite? A gengivite é uma inflamação na gengiva, uma inflamação dentro da boca. E essa inflamação, ela não fica só dentro da boca, ela reverbera para o corpo todo. E a gente sempre teve uma grande preocupação aqui na M Castanho Pro em cuidar deste problema, que é o problema periodontal. Muitos pacientes às vezes protelam a sua vinda ao consultório porque tem aflição, sentem dor, porque a sua gengiva sangra demais, porque eles têm muita sensibilidade e uma sensibilidade geral nos dentes de uma forma geral e acabam muitas vezes agravando esse problema, porque a gengivite ela é o processo inicial do que a gente chama de doença periodontal. E o que é a doença periodontal? O que é o periodonto? O periodonto é aquilo que circunda as estruturas dos dentes. Então o dente ele está inserido dentro do osso através de alguns ligamentos. E esses ligamentos nós chamamos de ligamentos periodontais. Quando esses ligamentos inflamam, é onde a gente tem um processo e um início da doença periodontal. E ela vai progredindo para uma periodontite. A periodontite já é uma inflamação no periodonto, que é justamente essa estrutura que sustenta o dente, que é formada por esses ligamentos e propriamente pelo osso, que sustenta o dente e faz com que ele exerça todas as funções dentro da boca. Mas quando começa o processo inflamatório neste periodonto, o que acaba acontecendo com os dentes? Os dentes eles vão se tornando doentes, eles vão perdendo a sustentação óssea. E aí é onde vai aparecendo a maior quantidade de processos de retração gengival, de perda óssea e de mobilidade. A gente tem uma preocupação muito grande nessa questão da prevenção. Então aquela frase clichê, é melhor prevenir do que remediar, é a pura verdade, porque a gente consegue prevenir essas doenças periodontais por meio de uma boa higiene diária, bons hábitos de higiene de escovação dental, com o uso de escova, com o uso do fio dental, até com o uso adicional de alguns tipos de enxaguatório, a gente consegue manter a saúde periodontal em dia. E o mais importante também é a visita periódica ao cirurgião dentista, porque a doença periodontal, ela é uma doença silenciosa, ou seja, ela não tem aquela dor aguda normalmente que existe quando o dente está cariado, porque a cárie, ela dá aquela dor aguda, aquela pontada grande. Agora, a periodontia, quando o paciente tem essa doença periodontal, ela é uma doença mais silenciosa. Começa com leve sangramento gengival, o paciente acha que está tudo bem, não procura ajuda e quando vai vendo essa doença, ela foi avançando e ela toma uma complexidade maior e que pode resultar em perdas de dentes. E aí você fazendo essa manutenção periódica, você vai prevenir e muito dessas doenças e prevenir também a perda dos dentes. Porque nada melhor seria que a gente ficasse com os nossos dentes até o final da nossa vida. E para isso, nós sempre nos preocupamos muito com essa questão da manutenção e das visitas periódicas para a realização da limpeza profissional, que é o que a gente chama de profilaxia. E a profilaxia, ela é composta tanto do polimento da superfície dos dentes como a remoção do tártaro, que é aquela camada mais calcificada que vai acumulando ao longo do tempo e que vai aderindo à estrutura dental. E como que se forma esse tártaro? Esse tártaro, ele vai se formando por conta de
restos de matéria orgânica, restos de alimentos que vão ficando depositados na superfície do dente. E o dente, como ele é uma estrutura calcificada, e na saliva nós temos também enzimas, proteínas e sais minerais, eles vão adquirindo esse cálcio, e o cálcio vai grudando no dente e forma uma ligação entre o cálcio do dente e o cálcio do tártaro, e aí o tártaro fica firmemente aderido à superfície do dente. Quando a gente faz o processo de limpeza, a gente faz uma quebra deste tártaro e ele se descola da superfície do dente, porque isso é uma ligação enfraquecida, mas que a escova de dente não é capaz de remover esse tártaro depois que ele é formado. Então, qual seria o ideal? O ideal é que a gente removesse primeiro aquela placa bacteriana, que é um pastoso que fica grudado na superfície do dente quando a gente fica muitas horas sem escovar, porque é esse biofilme que vai se transformar no tártaro. Então, se a gente consegue remover esse biofilme, que é facilmente removido com a escovação, a gente consegue então eliminar a formação do tártaro. Mas muitas vezes existem regiões mais escondidas e existem pacientes que têm uma propensão maior ao acúmulo do tártaro, e principalmente nessa região aqui anterior e inferior, e na região posterior aqui dos dentes de cima, existe uma probabilidade maior de formação do tártaro, e nessas regiões nem sempre, com a nossa escovação diária, a gente tem a remoção total e completa para prevenir essa formação do tártaro. Então, quando o tártaro surge, é necessário fazer a limpeza profissional.